Empaquetado. Então, pessoal, o Davi também está aqui na Espanha com a gente. Para quem pensou que ele não veio porque não viu ele no outro vídeo, ele também está aqui. É claro que eu não viria para cá atravessar o oceano sem o meu queridinho. Muito bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como foi a nossa imigração. Vamos começar pela minha digníssima narrando como foi cada etapa, cada processo, cada situação que ela passou, que vivenciou, como foi a sua experiência ao mudar de país, né? Ao pegar as suas roupas, colocar numa mala e viajar. E é estranho no início porque você, quando se pega arrumando as coisas para poder migrar e sair do seu país de origem, você acha estranho porque você pensa... Tudo que eu tenho agora está aqui dentro dessa mala. Tudo que eu tenho de bens materiais. Porque você vende tudo, né? Com a intenção que a gente vem com a intenção de ficar e não com a intenção de... vou ver como é. Não é assim. E aí você se depara com tudo que você tem dentro de uma mala. E não é fácil. E além disso, exige uma coragem e valentia para você simplesmente deixar uma vida que você estava construindo e começar tudo do zero. Então a vida de um imigrante... não é a vida de alguém que está ostentando, de alguém que está buscando luxar, é a vida de alguém que simplesmente está largando tudo que tem e começando uma nova vida, começando tudo do zero. E realmente começa do zero porque você começa tudo de novo, inclusive aprender a falar, que é o que mais bate na gente, o idioma. Alguns falaram, quando você chegar, você aprende, você vai se deparar com isso, você tem que aprender. É verdade, você vai aprender de qualquer forma. De pouco a pouco você vai aprender. Mas se você chegar sabendo um pouco, pelo menos, é bem melhor. Então vamos começar como se fosse uma entrevista. Eu te entrevisto e você responde. Resuma em 3 palavras como foi a experiência de viajar sozinha. Como que foi essa experiência? Uma mulher grávida com 2 crianças e uma no ventre, viajando. Não porque... Corta. Vai dar. Passa. Foi um sentimento, na verdade, de gratidão, porque eu não imaginava que eu poderia fazer isso. Viajar com 2 crianças, estando grávida, apesar de que o Davi me ajudou muito. E a gente ficou perdido no aeroporto de Madrid, foi muita coisa, mas assim, foi uma experiência incrível. Na cidade do aeroporto, né? Porque eu não deixaria de viver essa experiência. Foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Primeiramente... eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha estado em um avião antes na minha vida. Foi a primeira vez minha, dos meninos, do Carlos, foi a primeira vez de todos. Eu acho que eu estava tão no automático e tão empolgada para poder vir para a Espanha, e esperando tanto por isso, porque era o meu sonho, é o meu sonho desde quando eu era mais nova, que eu não fiquei com medo. Eu simplesmente parecia que eu já tinha voado toda a minha vida. Antes da gente estar com o dia marcado da viagem, com as passagens em mãos, antes da gente estar dentro de um avião, a gente teve todo um percurso antes, todo um contexto que exigiu muito da saúde mental, exigiu muito do nosso tempo diário, exigiu muito da nossa dedicação em programar, em preparar. Ou seja, a gente estava tão sobrecarregado com isso tudo, com essa mudança, com esse planejamento, né, colocando nas mãos do Senhor para que as coisas acontecessem certo, que quando chegou no dia real da viagem, pareceu que a gente já tinha feito isso várias vezes. Nosso voo foi 9 horas seguidas, foi um voo bem intenso, porque eu tô grávida, né? Eu estava com 6 meses, então eu toda hora tinha que levantar para ir no banheiro e era um pouco incômodo ter que ficar levantando toda hora. Ainda bem que foi um voo noturno, porque as crianças demoraram um pouco mais de dormir. Eu estava assistindo naquelas telas, não sei se vocês já viram nos aviões como é. E aí a Isabela dormiu, eu também consegui cochilar um pouco. Eles trazem refeições também, que é café da manhã, janta, café da tarde. E aí quando chegamos em Lisboa pela manhã, e aí eu acho que faltava 1 hora para minha conexão, para o próximo voo. E eu não sabia, eu nunca tinha estado naquele aeroporto, em toda a minha vida, em nenhum aeroporto. Nós chegamos no aeroporto, em Lisboa, aí eu tinha que procurar pela imigração.
eu não sabia onde ficava nada. Isso, primeiro eu tinha que passar pela imigração para depois pegar o voo, que era a conexão. Então eu fiquei com muito medo de não dar tempo, porque a fila da imigração, vou colocar para vocês como que é a fila. É enorme. Nós ficamos 1 hora na fila da imigração. Abrindo parênteses, para quem não sabe, agora o editor coloca um zoom aqui no meu rosto. Abrindo parênteses, para quem não sabe, a imigração é a porta de entrada para qualquer país. Então, se você está no Brasil e quer ir para o Japão, por exemplo, quando você chega no Japão, o avião aterrissa no Japão, você passa por uma espécie de vistoria, que é a imigração. Eles avaliam o que você está fazendo, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, e é em muitos desses processos que muitos imigrantes não conseguem. E quando ele diz vistoria de tudo mesmo, porque se eles quiserem, como eles são oficiais, como eles são policiais, eles podem, se quiser, abrir sua mala, abrir tudo, pedir para você tirar a jaqueta, pedir para você tirar tudo. Porque muitas vezes é aleatório, né? Às vezes pelo seu rosto, pela sua aparência, ou pelo, de repente, nervosismo que você demonstra na imigração, eles podem ou não te levar para a salinha. Que inclusive eu vi uma mulher grávida com o marido e mais um filho na salinha porque não passou na imigração. E eles olham mesmo pro seu rosto para ver se você tá nervoso, eles olham mesmo para ver se você tá falando a verdade, eles são treinados para isso. Então, para que você vai ficar nervoso? Você tá levando droga? Você tá levando alguma coisa que é ilícito? Não tá? Então não precisa ficar nervoso. O papel principal do oficial agente de imigração é impedir que imigrantes entrem no país para ficar Pessoas de forma irregular. De maneira irregular. Bom, tem gente que fica tão nervoso, que eu já vi vídeos aí de gente que fica tão nervoso na imigração, que chega lá no guichê e começa a colocar todos os documentos em cima do guichê, assim, ó, sem o oficial pedir. O oficial não pediu nada. Isso que eu tô falando. Quando eu cheguei na imigração, eu tinha minha pastinha, eu tinha meus passaportes. E eu esperei, falei bom dia primeiro, primeiro fala bom dia, e depois ele me solicitou passaportes, por favor. Aí sim, peguei e entreguei os passaportes. Mas isso a gente não tá falando por mal não, viu gente? Eu tô falando porque se você está se programando para sair do Brasil, vir para a Europa, se você tem alguma coisa que está errada, que você ainda tem que legalizar, se legalize primeiro, faça as coisas da forma correta, não venha de qualquer jeito, não faça isso assim, poxa, vou lá e vou meter as caras, vou tentar fazer dessa forma aqui, não tenho nada de documento, não tenho seguro viagem, não tenho nada, mas vou tentar ir assim mesmo. É um risco que você está correndo muito grande, porque você não sabe aí, você vai jogar o dinheiro de passagem fora, você vai jogar o dinheiro de um monte de coisa fora, talvez do seu sonho, um dinheiro que você juntou para o seu sonho, fora porque você não quis fazer tudo da forma que se pede. E eu lembrei de uma coisa interessante, que muita gente fala assim, eu tô velho demais para isso. Não que estejamos querendo incentivar a pessoas a emigrar, mas teve uma frase de alguém assim muito próximo que disse, eu tô velho demais para isso, para emigrar, né? O que acontece? Abraão, quando saiu de suas terras, tinha quase 100 anos de idade. Abraão, quando saiu do seu conforto, da sua parentela e foi para uma terra estranha onde Deus mandou que ele fosse, ele obedeceu a Deus e não se importou com a idade, né? Então, para você que tem um sonho, para você que tem um desejo, vontade de fazer qualquer coisa na sua vida, né? Nunca deixe que sua motivação seja pelo que as pessoas dizem ou pelas suas limitações físicas, de idade, de curso, de qualquer coisa que seja. Às vezes, na simplicidade, Deus pode realizar o seu sonho, realizar o seu desejo, se estiver na vontade dele. Eu acho que existe determinação, vontade, Deus acima de tudo, princípios, valores, você ser uma pessoa honesta, uma pessoa respeitosa com as outras pessoas. Tem gente que tem uns sonhos assim que às vezes pensa, não, meu sonho é muito pequeno. Que pequeno? Se é uma coisa que arde no seu coração, que você pensa nisso todos os dias, é o sonho da sua vida, não deixa isso passar batido. Sim, como vimos hoje, não deixe que o medo te paralise. O medo, ele é bom até um certo estágio, mas quando ele paralisa as suas atividades, a sua vida, é um medo que te faz mal. Então, só resumindo uma coisa, com palavras rápidas, muitas pessoas que não sabem o que é imigração ao certo, têm um certo preconceito acreditando que a imigração é algo ilegal, é um crime. Bom, de certa forma existem países que têm as
que tem as suas portas fechadas para imigrantes. Inclusive, precisa de um certo visto para você ir, até mesmo como um turista, para poder conhecer, para poder passear, férias, etc, etc. Porém, existe a maneira ilegal de você estar num lugar, num país que seja, e existe a maneira irregular. Então, eu vou explicar rapidamente o que é ilegal. Ilegal é quando você entra num país sem autorização, sem permissão. Muitas pessoas fazem isso fugindo do seu próprio país, não tem o seu carimbo ali, a autorização pela entrada de imigração do país e estão de maneira ilegal. E se forem paradas pela polícia, provavelmente vão ser presas ou deportadas ao seu país. E o que é estar no país de maneira irregular? Irregular é quando você está no país, você está depois do período tolerável de turismo que o país permite. Na Espanha são 3 meses. Então, depois desse período, você passa a estar de maneira irregular quando você não corre atrás da sua documentação, quando você não busca legalizar a sua estadia ali, quando você não tem, por exemplo, uma permissão para você trabalhar, uma permissão para você ser residente e você permanece de maneira irregular. Então, o que um imigrante precisa entender? Você deixa de estar de maneira irregular num lugar quando você se empadrona. Na Espanha você se empadrona e começa a tramitar os seus documentos, que é a carteira de identidade de estrangeira, que é o NIE. Você começa a tramitar para depois você tramitar a sua nacionalidade. Então você deixa de estar de maneira irregular. Na verdade, o primeiro documento é o empadronamento, uma forma de você avisar ao governo que você tem uma moradia aqui. Que você alugou um lugar, que você vive em uma casa aqui, que você não está pelas ruas, que você não está de qualquer forma, que você está pagando um aluguel, você está de uma forma regular. Então é um empadronamento, é como se fosse um comprovante de residência. Pessoal, então finalizando aqui, gostaríamos de agradecer as visualizações do último vídeo. Antes eu vou falar como que eu passei na imigração. Como que eu passei na imigração? Tinha uma fila quilométrica, eu estava ali com as crianças, empurrando as malas com a minha barriga, linda, maravilhosa. Quando foi minha vez, eu não estava nervosa, juro. Eu só peguei a minha pasta com meus documentos, que já estava tudo pronto, que o Ângelo me ajudou, muito obrigada mais uma vez. Estava com a minha pasta, com os meus documentos, com os passaportes dos meninos, o meu, mas estava com a pasta também. Então cheguei até o guichê. Ele olhou para os meus olhos. Quando a luz dos olhos me... Aí eu olhei para os olhos dele e ele falou assim: "Para onde você vai?" Eu disse: "Gran Canária." Ele: "Que legal, pá." Aí eu falou: "Boa viagem." Eu falei: "Obrigada." E passei com as crianças. E depois que eu passei dali, eu olhei pro Davi e falei assim: "Davi, passamos na imigração." Bom, finalizando aqui, gostaríamos de agradecer as visualizações do último vídeo. Teve bastante visualização, teve alguns comentários. Só que teve uma questão um pouco triste, né? Porque poucas pessoas curtiram. Sobre os comentários, né? Eu acredito que vocês devem ter esquecido de dar o like. É porque a gente assiste, eu também faço isso. Então pode ser que você esqueça. Quando você estiver escutando isso, você vai para e dá o like. Bom, então vamos deixar um desafio aqui. Se o vídeo tiver 50 curtidas, o próximo vídeo faremos em ambiente livre, a céu aberto, durante o dia. 50 curtidas é muito. Teve 173 visualizações. Mas só 29 curtidas. Se tiver 50 curtidas, então tá feito o desafio. A gente vai mostrar a rua onde a gente está morando. Quanto tempo é daqui até o mar, como é o supermercado, como é algumas coisinhas do dia a dia. A gente vai fazer uns vídeos curtos mostrando pra vocês, se tiver muito like. Então, beleza.